Vamos lá, galerinha do nono ano. Professor Paulo aqui. Estão prontos aí para a correção das atividades? Vida e evolução, né? Onde nós iremos fazer a correção de todas elas e da atividade que fala das árvores filogenéticas, né? Duas atividades aí que vocês já fizeram. Então vamos lá, começando aqui com o tema vida e evolução. Vamos lá. Existem diferenças entre evolução e seleção natural? Explique com suas palavras cada um desses conceitos. Então, você deveria ter botado algo assim, ó. Podemos dizer que a evolução é um processo que, ao longo do tempo, os seres vão mudando as suas características, ficando mais aptas a sobreviver em um ambiente. Então, isso aí é um tipo de evolução que acontece com os seres ao longo do tempo. Já a seleção natural é um processo em que uma determinada característica de um indivíduo faz com que ele se sobressaia sobre o outro, né? Eu falei lá no caso lá dos besouros de asas de cores parecidas, mas que um determinado tom faz com que um seja extinto, né? Seja eliminado e o outro sobressaia. Então, o indivíduo é selecionado a continuar existindo no ambiente por causa dessas características e se multiplicando, explicando então a evolução. Então a evolução se dá através da seleção natural, beleza? Uma coisa puxa a outra. Por motivos estéticos, algumas raças de cães têm como padrão o corte da cauda dos animais quando ainda filhotes, né? Nós temos o exemplo lá do pastor alemão, ou do pastor alemão não, daquele cachorro da raça Doberman, que o rabo era cortado assim que o filhote nascia para valorizar mais o cachorro. E também nós temos aquela outra raça que é mais robusta, o Rottweiler, né? Também quando o filhote nasce, a cauda é cortada. Então, está dizendo o seguinte, seus descendentes, entretanto, nascerão com cauda. Está dizendo que apesar de em várias gerações, né, for cortando a cauda, cortando, os pais, os filhotes que foram cortados a cauda, quando forem ter seus filhotes, vão ter cauda, né, e assim sucessivamente. Você acha que essa afirmação está de acordo com as leis de Lamarck sobre a evolução das espécies? Explique. Não está de acordo com as leis de Lamarck, não. Sabe por quê? Porque, pois, de acordo com Lamarck, as características adquiridas ao longo das gerações, né, já que ao longo das gerações de cachorro vai cortando a cauda, essas características seriam repassadas para os seus descendentes, de acordo com a lei do uso e do desuso, né? Então, não está de acordo com a teoria de Lamarck, né? Porque Lamarck diz que se pegasse o cão, várias gerações de cão, o pai cortar o rabo, do filhote cortar o rabo, do filhote, do avô, do neto, do cachorro, sempre fosse cortando o rabo, algum dia um desses cachorros iria nascer sem rabo. Mas isso não acontece, tá certo, pessoal? Não é comprovado isso aí, a lei do uso e desuso. Então, não está de acordo com a lei de Lamarck, pois os cães continuam nascendo com cauda. Considere as seguintes opiniões a respeito da evolução da espécie humana. Vamos lá. O ambiente, né? O ambiente fez com que os ancestrais dos humanos fossem se esforçando para adquirir características necessárias à sobrevivência, né? Então, ao longo do tempo, né, foram nascendo características aí para se esforçando para que conseguisse sobreviver ao ambiente. Essas características adquiridas durante a vida foram transmitidas aos descendentes ao longo de seguidas gerações, resultando na espécie humana que existe atualmente, certo? Então, os humanos foram se esforçando, né? E essas características foram transmitidas aos seus descendentes. Vamos para o item 2. O ambiente propiciou a sobrevivência dos indivíduos possuidores de características
que os tornavam mais adaptados ao meio ambiente. Né? O caso, de novo, lá do besouro. Selecionou de que forma? O besouro de asas claras e o besouro de asas escuras. Um deles, de acordo com as características do ambiente, ia ter maior possibilidade de sobrevivência porque ia se camuflar melhor na folhagem. Então, essas características foram transmitidas ao longo de muitas gerações, resultando na espécie humana atual, não é? Então, é o seguinte, qual dessas opiniões é marxista, né, de acordo com as teorias de Lamarck, e qual é a darwinista? A é marxista, né, que está dizendo que essas características adquiridas ao longo da vida eram transmitidas para os seus descendentes, e não é assim que acontece, né? Como é que a evolução acontece? O ser já nasce com uma pequena característica, e essa pequena característica que ele nasceu, ele sozinho, né, que começou a transmitir, que fez com que ele tivesse melhores condições de sobrevivência ao meio ambiente, né? Ele não adquiriu essa característica depois de nascido, durante a sua vida, ele já nasceu com ela, tá certo? E a segunda é darwinista, que diz que o ambiente propiciou a sobrevivência dos indivíduos possuidores já da característica, ou seja, que já nasceram com aquela característica, não desenvolveram ao longo da vida. Qual dessas opiniões é atualmente aceita pelos cientistas como a mais adequada para explicar a evolução da espécie humana? É a teoria darwinista, né? A teoria de Charles Darwin, que foi a teoria que se sobressaiu perante outras teorias sobre a evolução das espécies. A única coisa que Lamarck não tinha em mãos, gente, era o estudo da genética. Ele não sabia como essas características passavam de um ser para o outro, ele só sabia que passava, porque naquele tempo, né, não tinha ainda muito estudo sobre a genética, como é que essas características passavam de um ser para o outro. Determinada espécie de inseto verde vive sobre folhas verdes, alimentando-se delas. No ambiente há predadores desse inseto. Dos diversos descendentes de um casal dessa espécie de inseto, um deles apresentou cor diferente do verde das folhas. Pensando na sobrevivência, evitar ser alimento para os predadores, esse indivíduo apresenta uma característica que favorece ou atrapalha a sua sobrevivência? Justifica. Atrapalha a sua sobrevivência, pois a sua camuflagem não ficará adequada, né? Já que ele nasceu com a tonalidade de cor diferente da folhagem. Então isso torna mais perceptível, mais visível aos predadores. Então não é uma boa camuflagem, então isso vai atrapalhar a sua sobrevivência. Você acha que a seleção natural vai favorecer esse indivíduo? Porque não vai favorecer, né? Pois a linhagem será pouco disseminada. Por quê? Porque ele vai ser caçado mais facilmente. Os seus descendentes que vão ter coloração parecida também vão ser caçados facilmente. Então a tendência deles é desaparecer, tá certo? Em contrapartida, os outros mais que têm as cores mais parecidas com a folhagem vão durar mais tempo e vão passar sua linhagem para frente. Então não, pois sua linhagem será pouco disseminada, já que tem maior facilidade de servir de alimento. Explique qual é a importância do estudo dos fósseis para a ciência e qual é a importância dos cientistas conseguirem determinar quanto tempo um fóssil formou. É importante, pois com esses vestígios os cientistas, né, podem esclarecer como esses seres eram e como evoluíram ao longo do tempo, tá certo? Então é muito importante o estudo dos fósseis, ele nos dá uma visão do passado, né? E como essa visão do passado se projetou para o futuro de acordo com a evolução dos seres vivos. Agora nós vamos passar aqui para o tema das árvores filogenéticas. Né? Aqui nós vamos responder as questões de 1 a 4, considerando as espécies mostradas na árvore filogenética seguinte. Então nós temos a árvore filogenética aqui, né?
E daqui nós vamos responder as questões de 1 a 4. Primeira questão. No decorrer da evolução, a linhagem de qual das espécies mostradas separou-se da linhagem das outras há mais tempo? Olha, nós temos aqui a linha do tempo é aqui embaixo, né? Que é uma filogenética, uma árvore filogenética horizontal. Então, quanto mais eu venho para cá, ó, mais o tempo vai passando. Aqui está mais distante no tempo. Aqui se separou primeiro, ó, foi lá muito atrás que foi a linhagem da lampreia, gente. Então, aqui a resposta dessa nossa primeira questão é lampreia, linhagem da lampreia. Qual das espécies mostradas tem maior semelhança com o rato? Então é o chimpanzé. Quando nós vamos ver aqui, voltando lá, aqui, ó, qual que está mais próximo do chimpanzé? Então, ó, olhando os nós aqui, as separações, né, o que está mais próximo do chimpanzé é que só tem um nó separando o chimpanzé dele, ó, é o rato, né? Aqui, ó, só tem um nozinho, uma divisão separando o chimpanzé do rato. Então é o mais próximo do chimpanzé. Voltando para as perguntas. Vamos lá. Cite duas espécies que tem mais parentesco, né? Que mais parentesco tem com o lagarto. Então nós temos o jacaré e o pombo, são os que têm mais parentesco com o lagarto. Vamos voltar lá para a gente ver se é o jacaré e o pombo mesmo que tem mais parentesco aqui, ó, com o lagarto. Então estamos aqui. Cadê o lagarto? Está aqui o lagarto. Então quem tem mais parentesco aqui com o lagarto? Então vamos lá, voltando aqui, ó, um nó, dois nó. Então dois nós separam o jacaré e o pombo. Se eu for para qualquer outro animal, já vou ter, ó, um nó, dois nó. Se eu for para ali, três nós. Se eu for para cá, três nó. Então apenas duas divisões aqui, ó, separam o lagarto, né, do jacaré e do pombo. Então tá certo lá a resposta: jacaré e pombo. Quarta questão. Qual é a espécie evolutivamente mais distante do chimpanzé? Então é aquela primeira que se separou, a lampreia. Vamos voltar lá para a gente ver. Aqui, olha, está aqui o chimpanzé, né? Está no final aqui da fase evolutiva aqui dessa linhagem. E aí a gente volta, né? Ó, voltando aqui tudo isso, ó, no tempo, voltando no tempo. A que está mais longe é a lampreia. Está geneticamente mais distante do chimpanzé, beleza? Então, resposta: lampreia. Vamos lá. As perguntas de 5, 6, 7 e 8 referem-se ao quadro da próxima página, né? Na próxima página tem outro quadro. Nós vamos ficar analisando ele do jeito que a gente analisou o outro. Qual dos grupos mostrados se separou evolutivamente dos outros há mais tempos? Qual das indicações? Lá tem as indicações A, B e C. Então, qual foi o que se distanciou dos outros primeiro, né? Há mais tempo. Então, vamos lá. Pois bem, tá aqui o quadro. Então, aqui, ó, o A, né, B, cada divisão aqui está sendo representado por uma letra. Então, qual foi que se distanciou dos outros há mais tempo primeiro? Então, se distanciou primeiro aqui foram os políferos, né? Que está representada a primeira divisão aqui, ó, do A. Então, nós temos que responder lá a letra A, que é a primeira divisão que nós temos aqui, que separou os políferos dos outros seres aqui. Então, aqui, ó, a indicação A. Qual das indicações representa a separação evolutiva entre os anelídeos e os artrópodes? Então, a indicação B. Então, nós vamos voltar lá e vamos analisar os anelídeos e os artrópodes. Qual é a divisão que está sobre eles aqui, que está dividindo os anelídeos e os artrópodes? Vamos lá. Então, olha só. Nós podemos ver aqui que quem está separando aqui os anelídeos dos artrópodes, né, ó, é a indicação G, né? É a última indicação que nós temos aqui. Essa aí está separando os anelídeos, né? Tem lá as lombrigas e os artrópodes. Exemplo aí, nós temos a borboleta, beleza? Voltando às perguntas. Então aqui nós temos aqui, ó,
separando os anelídeos e artrópodes, a indicação G. Vamos lá. Qual grupo de invertebrados pode ser considerado evolutivamente mais próximo dos vertebrados? Como você concluiu isso? Qual desses grupos lá, né? Os invertebrados, né? Qual dos grupos de invertebrados pode ser considerado evolutivamente mais próximo dos vertebrados? Então vamos ver lá. Então tá aqui, gente, olha. Só tem um grupo aqui dos vertebrados, que é a ararazinha aqui. Todos esses para cima são invertebrados. Então, o grupo que está mais longe dos invertebrados, é mais longe? Vamos ver lá a pergunta mesmo. Qual grupo evolutivamente mais próximo? É o mais próximo dos vertebrados. Dos invertebrados, qual grupo de invertebrados está mais próximo dos vertebrados? Então, vamos lá. O grupo dos invertebrados, que são todos eles aqui, que está mais próximo dos vertebrados. Então, o único que se separado por único nó, por única divisão, são os equinodermos, né? Representado aí pela estrela do mar. É o grupo, né? É o grupo dos invertebrados, os equinodermos, que está mais próximo dos vertebrados, tá certo? Eles foi na evolução, né? Se separou bem mais recente do que os outros grupos dos vertebrados. Então, nós temos aí o grupo dos equinodermos. Vamos voltar lá e responder, né? O grupo dos equinodermos está aí respondido, né? Vamos vendo aqui. Na sétima questão, o grupo dos equinodermos. Aí está entre parênteses aí, estrela do mar, pois apresenta apenas uma separação evolutiva entre eles, né? Então tá aqui, ó, estrela do mar, que representa os equinodermos. E a última questão, nós vamos dizer o seguinte: qual dos grupos invertebrados, são todos aqueles de cima, pode ser considerado evolutivamente mais próximo dos artrópodes? Como você concluiu? Qual grupo de invertebrados pode ser considerado evolutivamente mais próximo dos artrópodes? Então vamos lá. Então vamos ver lá. Todos eles aqui, gente, todos eles aqui são grupos de invertebrados, inclusive os artrópodes. Mas qual grupo de invertebrados está mais próximo dos artrópodes? Os anelídeos. Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Porque existe apenas uma separação, né, entre eles. São os que estão mais próximos geneticamente. Então, olhamos aqui a nossa resposta, os anelídeos, né? São os anelídeos que estão os mais próximos lá dos artrópodes, né? Aí, né, pois apresenta apenas uma separação evolutiva entre eles. Voltando lá, está aqui os anelídeos e está aqui os artrópodes. São os mais próximos, são os grupos, o grupo de invertebrados mais próximo desse outro grupo de invertebrados que são os artrópodes. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês confiram aí a atividade de vocês, leia, assista a videoaula, corrija a sua atividade, que no momento que você está corrigindo a sua atividade, você está aprendendo mais, cada vez mais, e vai fazer com que até no dia da prova você nem precise pesquisar muito, estudar muito, você já vai estar sabendo, tá bom? Isso aí vai ser bom para o seu conhecimento e para a sua evolução ao longo dos seus estudos, tá bom? Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.